Boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos nos harmonizar agora para a nossa prece, ficar em silêncio, acalmar os nossos corações, fechar os nossos olhos e elevar o pensamento ao Mestre Jesus. Agradecer por essa linda oportunidade de estarmos aqui, reunidos, em nome do Mestre Jesus. Que os bons espíritos amparem a nossa irmã nessa evangelho de hoje, que recebemos aqui o que viemos buscar: carinho, amor e fraternidade. Agradecer pelo nosso corpo físico, agradecer por esse momento todo especial que temos hoje aqui. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. Aqui a gente começa o evangelho com emoção. Vocês viram que foi buscar até outro computador, a coisa não acontecia aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo. Lembrando, dia 17, a próxima quarta-feira, estaremos retornando com todas as nossas atividades aqui na casa. Então, divulguem. Bom, como vocês estão? Tudo bem? E a família, como vai? Engraçado que nos dias de hoje a gente encontra alguém, né? E a gente pergunta: oi, como você está? E a família, como está? E vocês podem ver que 90% das respostas é mais ou menos assim: indo, na mesma. O de sempre. Ai, do mesmo jeito. E às vezes até um pouco mais apelativo. Ai, tá difícil, viu? Não sei por que eu casei, fui ter filho e constituir família. E muitas vezes a gente fala assim: olha, você pode ter certeza, com a vivência que eu tenho na minha casa, eu não quero família. Eu quero pagar minhas contas, vou morar sozinho, não quero saber de família. Isso é o que a gente escuta. Mas aí eu devolvo a pergunta para vocês. E você, como membro e parte de uma família, como você está? Porque é fácil a gente falar do outro. Mas e nós, dentro da família? Como é que a gente está? Será que alguém reclama da gente da mesma maneira que a gente reclama do outro? Bom, para a gente começar a nossa explanação, a nossa reflexão, vamos definir família. Se a gente procurar no tio Google ou no dicionário, está lá que designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos e vivem na mesma casa, formando um lar. Essa era uma definição, só que agora, atualmente, nós temos outra definição de família, atualizada. Família se caracteriza por um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Olha a palavrinha, núcleo social. Então, quer dizer que se a gente olhar por essa nova definição, a gente não tem só a família que está dentro da nossa casa. A gente tem a família do Nova Era, a família do lugar que eu trabalho, a família do jogo de futebol, a família da academia e a família e outras tantas outras famílias que a gente tem por aí. E eu pergunto, qual é o objetivo da família? Por que a gente tem que viver em família? Já que é tão complicado, já que é tão difícil, por quê?
A gente tem que pensar que, se Deus criou a necessidade da vida em família, tem um propósito. Deus não erra. A gente sabe que tudo que é divino não tem erro. E o propósito é simplesmente o nosso progresso espiritual, o progresso do nosso espírito. E eu pergunto para vocês, e por que às vezes é tão complicado? Por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes a gente olha a família do outro, parece que é tudo lindo, tudo perfeito, e aí você olha para a sua, toda estrupiada, um com dificuldade, o outro que reclama. Tem gente que passa até mais tempo no trabalho para retardar a chegada em casa, porque sabe que lá dentro da casa vai ser uma loucura. E por que é assim? Por que às vezes a gente tem dentro da casa da gente gente que nem parece de dentro da casa da gente? E aí eu fui lá no Evangelho, lá no capítulo 4, no item 19, ele começa dizendo assim: a união e a afeição que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, costuma-se dizer que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com as dos seus parentes. E olha lá. Ao se dizer essas palavras, enuncia-se uma verdade maior do que supõe. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Olha só o que está escrito: Deus permite. Então, quer dizer que dentro da minha família pode ter gente complicada porque Deus permite. É bem isso mesmo. E a gente indo lá no capítulo 14, no Honrai Pai e Mãe, lá no item 8, complementando o item 19 do capítulo 4, olha o que ele diz. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores, que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. Que bom. Então, muita gente que eu atraio é simpático a mim. Porém, no entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de provas. Então, as pessoas difíceis, aqueles que estão dentro da minha casa, no meu convívio, aquele que o meu santo não bate, ele pode ser o meio para me servir de prova para o meu progresso espiritual. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Sabe aquela história que você fala assim, nossa, olha, tem uma pessoa lá no meu trabalho que parece que eu conheço, parece uma irmã para mim. A mãe do fulano parece a minha mãe, eu tenho mais liberdade com ela do que com a minha mãe. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e parece que há algum tempo a gente já se conhece? Esses são aqueles verdadeiros laços de família. Porque a gente tem que pensar que existem os laços consanguíneos, que são os materiais, e os laços espirituais, aqueles que a gente se afeiçoa. Para exemplificar essas antipatias igualmente anteriores, que são aqueles débitos que a gente cometeu no passado e que a gente recebe dentro da nossa casa para se ajustar, eu trago, não é uma história, tá? É só um relato que está nesse livro aí do Chico, psicografado pelo Humberto de Campos, com o pseudônimo de Irmão X. Ele diz o seguinte:
Havia um senhor que tinha muitas posses, muitos bens. Ele era viúvo e ele não tinha filhos. E ele estava lá, amontoava, tinha muita riqueza. E apareceu um jovem, se aproximou desse senhor, e esse jovem era indignado com a história. Como que podia um velho daquele que estava com o pé na cova ter tanto, e ele, jovem, que tinha uma vida pela frente, não tinha nada? Movido pelo seu orgulho e pela sua vaidade, ele bola um plano de exterminar o senhorzinho e ficar com a riqueza dele. E assim é feito. Ele dá fim no senhorzinho, se apossa de todos os seus bens, segue a vida, muda de cidade, vai para um lugar onde nunca ninguém suspeitaria do crime que ele havia cometido. Começa a vida nova. Monta um negócio, conhece uma pessoa, se casa, e o irmão X relata que a partir do momento que esse moço comete aquele crime, ele perde o amor pela vida. O que ele mais queria era o dinheiro. Ele tinha o dinheiro, mas ele não tinha mais a alegria de viver. Era como se ele fosse tomado por uma sombra que o acompanhasse. Um belo de um dia, ele acorda e ele não sente mais isso. Ele se sente motivado, feliz, contente. Automaticamente, sua esposa declara que ela está grávida. No plano espiritual, esse mesmo senhorzinho que havia sofrido, que foi vítima das ações desse jovem, compreende a necessidade da reencarnação, o perdoa e faz um acordo para retornar como filho dele mesmo, com 2 objetivos: receber a vida de volta que ele tinha tirado e receber de volta todos os bens que era seu por direito. E assim é feito. Esse é a passagem. Agora eu pergunto para vocês: como vocês acham que deveria ser o relacionamento desse pai e desse filho? O filho, no caso, foi o assassino, foi a vítima do pai. Graças a Deus, a gente tem a lei do esquecimento. A gente não se recorda do que a gente fez lá no passado, mas a gente recebe dentro da nossa casa os nossos desafetos, aqueles espíritos que não são tão simpáticos, aqueles espíritos difíceis, para a gente reparar, para a gente aprender, para o nosso progresso espiritual. A gente tem que lembrar que a misericórdia de Deus é tão incrível, que a gente se ajusta dentro do nosso lar. Então, se a gente parar para pensar no lar, a gente pode dizer que o lar é uma escola que a gente precisa para a nossa evolução. É bem engraçado isso, porque funciona mais ou menos assim. Dentro da nossa casa estão as pessoas mais difíceis que a gente convive. Aquelas que muitas vezes aqui a gente não escolhe. Você não escolhe a sua mãe aqui. Nós estamos falando do plano espiritual. Você nasce naquela família sem entender por que aquele é sua mãe, por que aquele é o seu pai. Só que no plano espiritual a gente sabe bem por que a gente nasce naquela família com aquelas pessoas. E a gente vem com aquele propósito de ser paciente, de perdoar, de servir. Só que dentro da sua casa é difícil, porque lá ninguém te entende, lá é complicado. E aí, de repente, funciona assim. De repente, você começa a vir aqui no Nova Era, gosta, se sente bem, e aí você entra no Espiritismo. Gosta da doutrina, ela te dá respostas. E aí você começa a servir. Comentam para você do passe, você vai lá fazer passe. Comentam para você do bazar, você vai ajudar no bazar. Falam da sopa, você vai lá às quintas-feiras ajudar na sopa. Você ajuda a recolher roupas. Você serve quem está fora. A gente costuma usar na nossa vida máscaras dentro do nosso lar. No nosso lar, a gente chega, tira
essa máscara. No nosso lar não, desculpa, fora do nosso lar a gente usa máscaras. A gente é simpático, a gente é bonzinho, a gente é um amor de pessoa. Sabe aquela história que fala assim, viu? Vai dormir com a onça. Convive 2 dias com ele, aí você me fala como é que ele é. Só quem está dentro da nossa casa que sabe, que sente. E quando a gente se envolve fora, muitas vezes a gente se doa, a gente serve, a gente é paciente, a gente faz aquilo que a gente deveria ter começado a fazer dentro da nossa casa. E como é mais fácil com o da rua, né? Como é mais fácil ser simpático com quem não vai me ver lá sem pentear os cabelos, sem escovar o dente, mal-humorada. Agora, quem está lá dentro da nossa casa, como é difícil, como é complicado. Para os outros, eu não tenho coragem de falar não. O que me pedem, eu sou pronta. Dentro da minha casa, eu não tenho coragem de falar sim, porque é uma encheção, todo mundo abusa da minha boa vontade. Eu tenho que fazer tudo, ninguém me ajuda, ninguém me serve. E a gente não pode se esquecer de uma coisa essencial. Isso a gente tem que lembrar sempre, para sempre, eternamente. Jesus veio aqui e deixou a principal lição para todos nós. Vamos tirar todo o resto e vamos focar nessa, pequenininha, fácil. Amar o próximo. A família é a escola onde a gente tem a oportunidade de aprender a amar poucas pessoas. Aquelas que, de alguma forma, a gente se comprometeu lá no passado. Então, funciona assim. A gente tem múltiplas existências. Em cada uma delas, a gente vem com uma tarefinha para desenvolver um tipo de amor. Seria assim, o amor do pai, o amor de mãe. Depois, da próxima vez, eu venho para aprender o amor de filho, o amor de avô, o amor de avó, o amor de irmão, o amor... E a gente vai desenvolvendo o amor. E é assim, quando eu aprendo a amar o meu filho, quando eu interiorizo essa capacidade de amar o meu filho dentro da minha casa, aceitando ele como é, auxiliando, quando eu estiver fora da minha casa, eu carrego esse amor já desenvolvido dentro de mim e começo também a olhar aquele outro rapaz, aquele outro que se assemelha ao meu filho, com o mesmo olhar amoroso, com a mesma capacidade de amar. A família que cuida do seu avô, da sua avó, da sua mãezinha idosa, é exemplo para os filhos. E quando você aprende a cuidar daquele que depende exclusivamente de você, daquele que não tem muito para te oferecer, e sim te pedir os cuidados, o que acontece? Quando você sai para fora da sua casa, você consegue enxergar naquele velhinho, no jardineiro, no tiozinho, aquele seu avôzinho lá da sua casa. E você consegue olhar com a mesma capacidade de amar. Deus é tão misericordioso que Ele sabe que a gente não tem capacidade de amar ainda abertamente a humanidade. Então, Ele nos coloca em escolas, em lares, para a gente aprender a amar primeiro aquelas poucas pessoas, para depois a gente externalizar esses sentimentos. E um dia a gente vai estar amando o nosso próximo, literalmente, toda a humanidade, servindo, se solidarizando, respeitando. E eu pergunto agora, perguntei muito para mim, vocês não fazem ideia. E eu pergunto para cada um de vocês agora, como está a sua relação com aqueles que compartilham os seus dias? Como que está? Como é que você está sendo como mãe? Como você está sendo como pai? Como você está sendo como tio? Como cunhado? Como companheiro? Como que você está lidando com aquela pessoa difícil? Aquele que você fala, ai meu Deus, ele vai. Acabou o churrasco da família porque ele vai estar lá.
Como que você está lidando com ele? A gente não quer saber dos outros. A gente está falando de nós. A reflexão é nossa. E você pode me responder de duas maneiras. Olha, Patrícia, está tudo ótimo. Graças a Deus, a minha família parece aquela de comercial de margarina. Tudo perfeito. Graças a Deus, lá em casa, todo mundo é simpático. A gente veio, olha, minha família é super harmoniosa. Todo mundo se adora. Que bom. Porque vocês já estão prontos para doar todo esse amor, todo esse respeito, toda essa solidariedade para quem está fora. Que bom que a sua família está fortalecida. Agora, se você me responder assim, está complicado, viu? Meu filho não olha para minha cara. Minha mãe, eu mando mensagem do WhatsApp para ela, ela me ignora, só fala com meu irmão. Meu cunhado me inferniza. A minha irmã só aparece quando quer alguma coisa. Olha, Patrícia, realmente, olha, eu acho que esse negócio de família, de margarina, de propaganda de televisão não existe. Porque comigo não é possível, eu taquei pedra na cruz. Olha, minha carga é pesada. Vocês percebem que a gente olha sempre o outro. A gente sempre acha que é o outro. Porque ninguém me valoriza. Eu só sirvo, ninguém me ajuda. Ai, porque eu estou cansada, eu tenho que gritar para ser ouvida. A gente tem essa mania de externar, de jogar sempre no outro. E a gente está querendo olhar cada um dentro da família. Como é que nós estamos nos comportando dentro da nossa família? Sem julgar o pai, a mãe. Ah, eu não faço porque ele também não faz. Para. Jesus falou, ama o teu próximo. Foi isso que ele disse. E aí, você pode falar, realmente, Patrícia, eu concordo que eu sou difícil, eu tenho dificuldade de amar, é complicado para mim. Então, eu vou te indicar um livrinho chamado SOS Família, do Divaldo, escrito, psicografado, pela Joana de Ângeles, que é o espírito, a mentora dele, e por outros espíritos. E nesse livrinho tem um capítulo intitulado Jesus Contigo, que a Joana de Ângeles, ela fala exatamente para a gente que está com esse problema dentro da nossa casa. Ela dá um conselho, apenas um. Ela diz para a gente fazer o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? É eu chamar Jesus para dentro da minha casa. Nesse capítulo, o Evangelho do Lar, eu tirei um trechinho. Ele diz assim, dedica uma das 7 noites da semana ao Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o ato. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo, saúde e paz para todos. Jesus no lar é vida. A gente se lembra de chamar Jesus para entrar dentro da nossa casa? A gente se lembra de chamar o marido, o filho, a nora, o cunhado, para sentar na nossa mesa e rezar e orar, como vocês quiserem, vibrar? A gente abre o Evangelho na nossa casa, o Evangelho, a Bíblia, o que vocês acharem que vão conectar vocês a Jesus. A gente reflete sobre os ensinamentos de Jesus dentro da nossa casa? Não. A gente não tem tempo. A gente só lembra na hora difícil, na hora que a água bate, na hora que você chegou no limite, que você fala, ai, não aguento mais, eu preciso de ajuda. Aí você sai correndo. Então, meus irmãos, a mensagem do Evangelho
Ela é muito importante. A gente sabe que Jesus é o nosso manual de instrução. A gente vive aqui sob influência de tudo, numa sociedade que está doida, mas tem muita coisa boa. A gente tem que saber aonde, qual tomada que a gente enfia o dedo, aonde a gente se conecta. Jesus. Deixa Jesus entrar na sua casa. Ah, Patrícia, mas eu chamo todo mundo para fazer o evangelho e ninguém vai. Meu filho fica jogando videogame. Meu marido fica na sala assistindo televisão. Ninguém quer nem saber. Faça você. Crie você o hábito do evangelho da sua casa. Não espere pelo outro. Você está fazendo a sua parte. Você está abençoando o seu lar. Você está protegendo o seu lar. E como é que é o evangelho? Você escolhe. Joana aqui coloca uma noite. Mas você pode escolher qualquer dia da semana, domingo de manhã, sábado à tarde, segunda-feira, 5 horas da manhã. A hora que você quiser. Tome como rotina. Toda semana, naquele horário, chame a sua família. Vou fazer o evangelho no lar. Coloque uma jarra de água. Faça uma prece junto com a sua família. No começo, vai todo mundo sentar emburrado. Vai ficar com aquelas caras. Não importa, conecte você a Jesus. Faça o evangelho, faça uma prece, abra o evangelho, leia um trechinho, comente aquele trechinho. Faça uma prece de encerramento, agradeça, dê um golinho de água para cada um. Patrícia, eu faço o evangelho, mas olha, eu confesso que eu abro aquilo lá, eu não entendo nada. Fala umas coisas que eu não consigo entender. Não tem problema. Se você não entendeu, tira uma foto do capítulo do Evangelho, manda para o WhatsApp para alguém aqui do Nova Era, para a Cibele, para a Sônia, para a Cleusa, fala, me ajuda a entender isso aqui, que eu fui fazer o Evangelho no lar, caiu isso aqui, eu não entendo. Só que a gente tem que ter movimento, a gente tem que buscar. Está na hora da gente parar de reclamar e jogar a culpa no outro. A família é a escola mais importante que a gente tem. Ah, Patrícia, mas eu sou sozinha, meu marido abandonou o barco. Não faz mal, faz a sua parte. Viver em família é para os fortes, é para quem tem coragem de mudar, é para quem admite os erros, é para quem fala, eu errei, me desculpa. Se me desculpar, vamos tocar juntos. Se não me desculpar, vai viver a vida. Mas dentro do Evangelho de Jesus. E para finalizar, para dar uma finalizadinha, eu trouxe uma historinha. Não é nenhuma psicografia, não é nada, é uma historinha que talvez muitos já conheçam. Existia um pintor e ele foi convidado para pintar o quadro mais importante da face da Terra. E ele era um pintor famoso, ele falou, olha, nós queremos um quadro memorável, que seja o quadro mais importante da Terra, que todo mundo olhe e saiba o significado. E esse pintor aceitou o desafio, mas ficou preocupado. Ele pensou, o que eu vou pintar nessa tela? E aí, ele andando na rua, ele viu um soldado de guerra, um ex-combatente. Ele falou, vou pedir a opinião dele, alguém que lutou na guerra deve saber. E ele chega para esse ex-combatente e pergunta, se o senhor tivesse que pintar um quadro mais importante da Terra, o que o senhor colocaria nesse quadro? Aí o combatente olha para ele e fala assim, meu amigo, eu pintaria a paz. Não existe nada que é mais importante do que a paz nesse mundo. Aí ele pensa, agradece e vai. Como é que eu vou pintar a paz? Vou pintar uma pombinha? Vou pintar o quê? Andando mais um pouco, ele passa em frente a uma igreja, vê um padre sentado na praça. Ele falou, é um homem de fé, Vou perguntar para ele o que ele sugere. Aí ele chega para o padre e pergunta, senhor, se o senhor tivesse que pintar um quadro que representasse a coisa mais importante da Terra, o que o senhor pintaria? E aí o padre, sem titubear, fala para ele, meu irmão, eu pintaria a fé. Não existe coisa mais importante neste mundo do que a fé. É a fé que nos mantém vivo, que nos dá certeza da vida. Ele saiu mais confuso ainda, que ele falou, cara, um quer que eu pinte a paz, o outro quer que eu pinto a fé. Como é que eu vou pintar a fé? A fé é muito pessoal, é de cada um. Bom, ele decidiu ir para casa.
Quando ele estava quase chegando na casa dele, ele encontrou um amigo que era poeta, que vivia escrevendo poesia. E aí ele chega para esse amigo e fala: olha, pois não, meu amigo, me ajude numa questão. Eu tenho que pintar um quadro, e esse quadro é o mais importante da face da terra. O que eu devo pintar? E o poeta: você deve pintar o amor. É o amor que move as pessoas, é o amor pela vida, é o amor por tudo. Jesus veio para a terra, em amor a nós. Ele agradeceu e ficou pensando: como que eu posso pintar o amor? Vou colocar Jesus, mas nem todo mundo sente que já está preparado e acha que Jesus é amor. O que eu vou fazer? Ele desistiu, pensou mais um pouco e falou: vou para casa. Quando ele chegou próximo à casa dele, ele viu a esposa e o filho sentados no portão aguardando. E quando ele viu o filho dele ver que ele está vindo, ele solta das mãos da mãe, vai correndo, se joga no colo do pai, com aquele abraço apertado, na certeza que o pai ia acolhê-lo. E nesse momento, ele sente no abraço e na confiança do filho a fé. Ele, carregando o menino no colo, anda em direção à esposa. Ela está sorridente, esperando por ele. Ele olha com muita ternura. E nesse momento ele se recorda que ela é a companheira de tantas lutas, de tantas dificuldades. E ele sente o amor. Ele sente que ali com ela ele tem amor. Ambos entram para dentro da casa. A esposa e o filho sentam-se. Ele olha para os dois, olha para a casa e sente a paz. Então, esse pintor, ele resolve pintar a família. Porque a família, ela é a representatividade da paz, da fé e do amor. E quando a gente desenvolver essas capacidades dentro da nossa casa, a gente vai contribuir para um mundo melhor fora. Essa é a minha reflexão para vocês do Evangelho de hoje. E como recomendação de leitura, se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre a família, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não pode deixar de ter dentro de uma casa, o livro Família do Chico, psicografado por vários espíritos, o livrinho Pão Nosso com mensagens, que também aborda muitas questões familiares, e o SOS Família. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no nosso coração. Que assim seja. Vamos lá para o nosso sorteio. Número 68. Nossa, escutei um é alguém que queria ganhar muito livro. Número 13. 22. 47. Vamos ver quantos faltam. 2, acho que falta. Deu aí, Maria? Tem mais um aqui comigo. Então, vamos para o número 7. Número 7. Temos número 7? Temos. Muito bem, meus irmãos. Antes de nós fazermos a nossa vibração, para recebermos o nosso passe coletivo, eu gostaria de pedir que aqueles que estiverem interessados em estudar a doutrina espírita,
em janeiro nós vamos começar uma nova turma de curso. Então, quem quiser fazer parte dessa turma, deixe o nome e o telefone ali na recepção, que quando nós tivermos o dia já marcado, nós vamos entrar em contato e claro, aqui na quarta-feira também a gente vai avisar. Mas já deixem os nomes de vocês ali com o telefone para que a gente possa ter já o contato de vocês. Vamos fazer as nossas vibrações aqui em nossa casa, em nossos lares, através das redes sociais. Vamos nos colocar bem à vontade em nossos lugares. Deixar que nossa mente, nosso coração esteja receptivo nesses momentos, para que possamos, através das mãos dadivosas de Jesus, desses mensageiros de luz que nos rodeiam, receber as bênçãos de amor, de paz, a se derramar sobre nós, como gotas de luz, a penetrarem pouco a pouco em nosso íntimo, através da nossa respiração calma, tranquila. Vamos ingerindo todas essas energias, para que nossas dores sejam aliviadas, nossos tormentos sejam diminuídos, nossos problemas físicos, emocionais, possam nesse momento ser tratados todos por essas bênçãos que recebemos de Jesus. Que possamos pouco a pouco sentir todo o nosso ser leve, saudável e em paz. E da mesma forma, meus irmãos, que desejamos todo esse bem-estar para cada um de nós, vamos desejar também a todos os nossos irmãos em humanidade, independente do credo, independente de qualquer situação que abracem, amigos, adversários, que possam receber as bênçãos de Jesus, a penetrar profundamente em seus corpos, em seus espíritos, restaurando todas as energias. Que possamos desejar, meus irmãos, que essas bênçãos de luz atinjam aos governantes de todas as nações, na condução de seus povos, para que o façam com dignidade, respeito, fraternidade e amor. Vamos vibrar pelos governantes do nosso país, para que tomem as decisões acertadas na orientação de nosso povo, para que conduzam esse país de forma cristã, para que ele possa cumprir a sua missão
Vamos vibrar, meus irmãos, por todos os nossos irmãos que cometeram algum tipo de crime, encarcerados ou não, que possam receber as nossas vibrações de amor, porque se erraram, também merecem de Deus nova oportunidade de resgatarem seus erros, de cumprir uma nova vida, restabelecendo a ordem para o seu espírito. Que possamos nós, que também tantas vezes já erramos, e das quais nem nos lembramos, desejar que todos recuperem a fé neste Pai de amor e de misericórdia, nesse Mestre divino que nos ensinou a amar, a perdoar. Vamos vibrar, meus irmãos, pelos nossos irmãos suicidas, desencarnados, sofrendo a dor do terrível ato que praticaram contra si mesmos, possam receber de Maria de Nazaré o abraço fraterno, o socorro, o auxílio. Nossos irmãos encarnados, que alimentam tão triste desejo, tão triste ideia, que possam se recordar do Evangelho de Jesus e encontrar nele o caminho seguro para reconquistarem a confiança e a fé necessárias para seguirem suas vidas. Vamos vibrar pelos nossos ambientes de trabalho, meus irmãos. Nossos chefes, subordinados, companheiros, para que haja paz e harmonia entre todos, para que haja respeito e entendimento e a realização honesta do dever de cada um. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares, mesmo aqueles que nos parecem tão difícil conviver. Vamos nos recordar que Jesus nos ensinou a amar e que devemos a todos o amor incondicional. Que Jesus nos ampare em todos os lugares onde estivermos, que possamos caminhar seguros nas lições do Evangelho e que o amor e a humildade estejam sempre a nos guiar. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos aguardar sentados em nossos lugares até que alguém os convide para se retirarem. Vão em paz.